E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo quero comentar um pouco, né, sobre aquela passagem do Evangelho de São Mateus, né, capítulo 1, versículo 25. É um texto bastante, né, bastante falado, né, pelos nossos irmãos, né, protestantes, para falar, né, que Maria teve outros filhos, que teve, né, relações, né, com José. Eles usam, né, esse texto. Porém, olhando com bastante cuidado para o texto não afirma o que eles querem dizer, né? Para isso ele tem que mutilar, né, o texto sagrado, né? Porque se lê honestamente, se lê, né, cuidadosamente, a pessoa vai perceber que o texto não quer dizer necessariamente o que eles afirmam, né? Não quer dizer necessariamente, não quer dizer. Vamos para o texto, né? Vamos ler o texto cuidadosamente. Aqui diz assim, né, em Mateus 1, versículo 25, vai dizer: e não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Então, o texto, aí eles usam esse texto, né, para afirmar que Maria teve outros filhos. Mas o texto, vamos ver cuidadosamente, como eu já falei, né? Vamos ver o que significa isso. Isso significa que depois de ter dado à luz a Jesus, né, Maria teve relações conjugais com José? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso não significa necessariamente. A expressão até que, né, a expressão até que corresponde para designar apenas, né, o que deu ou não se deu no passado. Então quer dizer que o texto está atestando, né, está designando apenas o que deu ou não se deu no passado. Ele está afirmando que, sem que ele, né, José, a conhecesse, ela, né, Maria, deu à luz. O texto está afirmando isso. Sem a participação de José, Maria deu à luz o filho. É isso que está atestando, né? E não teve relações conjugais, né, com ela até o dia em que o menino nasceu. Está atestando no passado, né? Está fazendo uma referência no passado, está se referindo ao passado e não teve relação com ela até que, né, deu à luz o filho. Não é uma indicação do que ia ocorrer no futuro, né? Está relatando o passado. Para isso, a gente pode fazer, né, vários modos de falar hoje, com o termo, né, até que a gente está relatando apenas o passado, até que. Por exemplo, né, fulano faleceu antes de realizar seus planos ou de pedir perdão. Então, essa frase, né, estou relatando o que aconteceu, né, no passado. Não significa, né, que depois ele realizou seus planos ou pediu perdão, entende? Outro texto, um texto também bacana para a gente ver na própria Sagrada Escritura, é Gênesis, lá no livro de Gênesis, 8, versículo 7. A gente vai ler lá assim, e soltou um corvo, que voava, indo e vindo, até que secasse as águas sobre a terra. Entendeu? Quer dizer, lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 7, você vai encontrar essa frase, né? E soltou o corvo, que voava, indo e vindo, até que secasse as águas sobre a terra. Isso não quer dizer que depois do dilúvio, o corvo voltou à arca. O corvo revoava, né? Indo e vindo, até que secasse as águas sobre a terra. Está relatando o que houve no passado, o que aconteceu ou o que não aconteceu no passado. Está relatando o que houve, né? Sem uma indicação do que iria acontecer no futuro. A gente não sabe, né? O corvo, ele revoava, indo e vindo, até que secasse as águas sobre a terra. Não quer dizer que depois do dilúvio, o corvo tenha voltado, né? Não quer dizer isso. O texto não quer dizer isso. Outro modo de falar que a gente usa até hoje, né? Que a gente usa hoje, esse até que eu falei, né? Não aconteceu até a hora que eu estava lá.
por exemplo, né? Não aconteceu até a hora que eu estava lá. Ou seja, eu estou relatando que até o momento que eu estava lá, isto não aconteceu. Não estou indicando o que aconteceu no futuro. Não é verdade? Eu não estou indicando o que ia acontecer no futuro. A gente pode, né, usar a seguinte frase: e não havia aeroporto até o dia em que tinha saído de lá. Eu estou relatando o que aconteceu ou não no passado. Não havia aeroporto até o dia em que tinha saído de lá. Não estou indicando o que aconteceu no futuro. Então os irmãos separados, né, têm que ser honestos e ver que esse texto que eles usam não está se referindo, indicando, né, o que ia ocorrer ou não no futuro, mas sim do que ocorreu, do que se passou, né, no passado. Que até a hora do nascimento do menino não houve participação, né, de José, não teve relação conjugal, né, com Maria. É claro, o texto diz isso. Então é isso que o texto quer dizer, né? Como essa frase que a gente usou agora. E não havia aeroporto até o dia em que tinha saído de lá. Nessa frase a gente consegue compreender claramente, né? E não havia aeroporto até o dia em que tinha saído de lá. Ou seja, está relatando aquilo que aconteceu, né, ou não. E a questão também do corvo, né? Que voava indo e vindo até que secasse as águas sobre a terra. O texto está relatando aquilo que aconteceu, né? Aquilo que aconteceu ou não no passado. Então, né, com um pouquinho de paciência e boa vontade, né, e querendo aprender, a gente aprende sobre a doutrina católica. A gente vê que esse texto, né, que esse versículo não indica o que ocorreu no futuro, mas está indicando, né, o que aconteceu, né, ou não no passado. Beleza, meus irmãos? Então é esse estudo de hoje. Vamos que vamos na fé católica. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, né, compartilhe aí essa mensagem com todos os seus amigos, né, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal, comente aí o que você achou. Aos irmãos protestantes que porventura verem esse vídeo, peço, né, que estude o texto com cautela, verifique que essa frase, até que, a gente usa ela no dia a dia, até que, né, até que, e depois a gente não sabe. A gente usa essa frase ainda hoje no dia a dia. Isso não tinha acontecido até a hora que eu saí de lá. Isso não havia acontecido até que. Então quer dizer que é muito relativo afirmar uma coisa muito vaga, né, e muito sem fundamento bíblico. Então necessariamente, né, não prova nada, né, esse texto daquilo, né, que eles querem, né, insinuar, né, e provar. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, né, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.